A violência em coletivos, em 5 dias, 3 ataques, 2 mortos. Só ontem 3 pessoas foram baleadas, entre elas uma criança de 7 anos. O presidente dos rodoviários afirma que falta policiamento. Confusão entre pai e filho por causa de galinheiro termina em agressão e incêndio. Lembram desse flagrante? O pneu solta do carro em movimento. Uma imagem que serve de alerta para a importância da manutenção do veículo. Ela tentou dar o golpe e acabou na cadeia. Em Cariacica, a mulher tenta pegar empréstimo de R$ 8.000 usando documentos falsos. Um país de crianças obesas. No Brasil, o número só cresce. Especialistas comentam o caso do Ítalo. O bebê de 11 meses pesa 22 quilos, 10 a mais que o normal. Briga em festa de aniversário acaba em tiros, perseguição e morte em Cariacica. Tudo começou porque uma jovem teria sido assediada por um homem casado. Polícia investiga o desaparecimento de fazendeiro no sul do estado. O sumiço completou um mês. Embarcações notificadas pela Capitania dos Portos. Em quase 30 dias, mais de 700 barcos foram vistoriados. Diarista sai para catar sururu, cai nas pedras, bate a cabeça e morre. Inquérito administrativo é aberto para investigar acidente com Banana Boat. Uma enfermeira teve os ossos do rosto quebrados depois de cair durante uma manobra. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. A violência no sistema Transcol. Em 5 dias, 3 ataques a ônibus e 2 mortes. Os passageiros se sentem inseguros. Viagens que vão ficar na memória de muitos passageiros que seguiam tranquilas até serem interrompidas pela violência. Em 5 dias, 3 ataques, 7 vítimas, 2 mortos. Os coletivos da Grande Vitória viraram pano de fundo para assaltos, brigas e acertos de contas entre gangues. No ano passado, a vítima foi um motorista de ônibus. A categoria protestou e conseguiu a presença da polícia nos terminais. Em 2014, 6.131 abordagens foram realizadas. Desde a última segunda-feira, mais de 100 ônibus foram abordados. Mesmo com policiamento intensificado dentro e fora dos terminais, relatos de gente que perdeu a paz, o salário e até a vida dentro dos coletivos continuam. A pergunta que fica é: a população se sente segura utilizando o transporte público da Grande Vitória? A resposta é não. Nenhum dos usuários do transporte público entrevistados por nós se sentem seguros. Constantemente está tendo assalto. A gente não tem segurança nenhuma. Sofre assalto dentro de ônibus. Nem as câmeras não intimidam ninguém mais. Não vale de nada. Já foi assaltado? Já, 5 vezes. Ainda mais lá na Avenida do Contorno, né? Que é uma avenida muito perigosa, que eu pego ônibus direto para lá, né? Tem umas 3 semanas que eu peguei um ônibus lá, que acabei de entrar no ônibus, estava comentando que acabou de correr um assalto lá dentro. Insegurança que também persegue quem trabalha nos ônibus e continua promovendo encontros mensais entre o sindicato da categoria e representantes da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Eu entendo a insatisfação talvez do trabalhador, que a gente sabemos que é muito ponto crítico, muito bairro, difícil de trabalhar, mas sempre os policiais estão dando força sim, eles estão trabalhando sim. Só não está dando conta do que talvez do que está fazendo, são um pouco policial. O Comando de Policiamento Ostensivo Metropolitano se reuniu com representantes do Sindrodoviários, Seturb e GVBus no final da manhã. De acordo com o tenente-coronel Laércio, as ocorrências são pontuais e a Polícia Militar vai dar continuidade ao que estava sendo realizado em relação a esses crimes. Na reunião ficou decidido que haverá reforço do policiamento no terminal de Itaparica e intensificação das operações na região de Terra Vermelha, principalmente nas abordagens a coletivos. Um número alarmante. No Brasil, 1 de cada 3 crianças está acima do peso. E esse número só aumenta.
No Tribuna Notícias, primeira edição, mostramos o caso de uma mãe que busca ajuda para o filho. O bebê de 11 meses sofre de obesidade, está 10 quilos acima do peso. Ítalo é um super bebê que com apenas 11 meses de vida pesa 22 quilos. Liliane conta que assim como o filho Luiz Felipe, Ítalo nasceu normal. Vem sendo criado da mesma forma. Se alimenta de leite materno, leite desnatado, papinha de frutas e verduras. E mesmo buscando oferecer ao filho uma alimentação saudável, ele não para de engordar. Mantive ele até o 6º mês no peito, sem água, sem leite, sem nada. A criança tem tido sérios problemas de desenvolvimento, equilíbrio e até visão. Para essa especialista, Ítalo pode ser um exemplo raro de quem já nasce com alterações no corpo. Provavelmente uma criança com uma produção excessiva de insulina, chamada hiperinsulinemia. Essas crianças têm uma determinação genética em que o pâncreas tem um aumento de células produtoras de insulina, isso acaba levando à obesidade. Mas essa não é a realidade da maior parte das crianças obesas no Brasil. Para especialistas, na maioria dos casos, a obesidade infantil está diretamente ligada à rotina que muitos pequenos vivem. Praças como essa, preparadas para receberem crianças cheias de energia, com vontade de brincar, são substituídas por televisores ou brinquedos eletrônicos. No sofá de casa, a diversão sem esforço tem sido mais atrativa. Há estudos mostrando que uma criança deixada com outras crianças, a companhia de outras crianças, ela tende a fazer 30 minutos de atividade intensa e 30 minutos de uma atividade mais calma. Isso se perdeu. A alimentação é outro fator que contribui. Patrícia é nutricionista e desenvolve um trabalho de acompanhamento a crianças obesas há 10 anos. Segundo estudos feitos por ela, crianças comem mal e a atitude é uma herança familiar. As crianças comem muito pouco verdura e fruta, muitas até não comem nada de fruta e verdura, e o excesso de consumo, de biscoito recheado, salgadinho tipo chips, pulam algumas refeições, às vezes não tomam café da manhã ou tomam até refrigerante na parte da manhã e não fazem atividade física. Em 98% dos casos, a criança obesa se torna um adulto doente. A obesidade provoca sérias doenças que contribuem para a diminuição na expectativa de vida. A solução para evitar a obesidade durante a infância não é tão difícil e depende mais dos responsáveis pela criança. Tem que ter regra, A criança tem que ter horário, comer de 3 em 3 horas, estar consumindo fruta e verdura, tempo de limite de televisão, computador, 2 horas por dia, não ultrapassar esse tempo. A criança tem que ter limite e a mãe e o pai têm que dar exemplo também. Bom, quem quiser ajudar a família pode ligar para a nossa produção. O telefone é 3331-9050. E o programa para crianças obesas da EMESCAN vai dar apoio e orientação à família do Ítalo. Bom, que dê tudo certo para ele, Confusão entre pai e filho termina em agressão e incêndio. Tudo começou depois de um desentendimento por causa da criação de galinhas. A confusão aconteceu na rua 13 de Maio, no bairro Campinho 2, na Serra. O pintor Eliás da Silva Pereira, de 31 anos, foi preso depois de agredir o pai e o irmão mais novo, com socos, chutes e pauladas. Ele ainda pôs fogo na casa onde estava uma criança de apenas 10 anos. A briga só teve fim quando a polícia chegou no bairro. Em depoimento, os envolvidos disseram que a briga começou por causa de galinhas criadas no fundo do imóvel. O agressor queria prendê-las, mas o pai não concordou. Os dois começaram a discutir e acabaram entrando em luta corporal. O agressor foi autuado por lesão corporal e incêndio criminoso. Procuradas, as vítimas não quiseram comentar o caso. O agressor foi encaminhado ao centro de triagem de Viana. Moradores invadem prefeitura de Cariacica em protesto. Um grupo de moradores de Santana usou apitos e faixas para protestar. São contra as obras de drenagem e as condições da escola do bairro. Eles alegam que uma construtora estaria destruindo as ruas. Além disso, reclamam que alunos de Santana estariam estudando em condições precárias. Uma comissão se reuniu com a prefeitura e definiu alguns prazos para a solução dos problemas.
Tiroteio e morte em Cariacica. E menino de 13 anos tenta proteger o irmão, se joga na frente de criminosos e leva 11 tiros. O adolescente de 13 anos foi baleado na manhã de domingo. Ele estava em casa com a mãe e outros 2 irmãos de 7 e 14 anos quando a família foi surpreendida pelos criminosos. Segundo a faxineira, os bandidos chegaram por volta das 8 horas da manhã. Eles se identificaram como policiais e pediram que abrissem a porta da residência. Como o pedido não foi aceito, quebraram a janela da casa. Sob a mira de uma arma, a mãe tentou defender os filhos, mas foi agredida com coronhadas na cabeça. Enquanto isso, os 2 garotos mais velhos tentavam fugir. Veio e deu uma coronhada no meu filho e falou assim: cala a boca, menor. Daqui a pouco eu sobro para você. Mas, segundo ela, o de 14 anos acabou se machucando. Caído, ele seria baleado, se não fosse a atitude inusitada do irmão mais velho. Ele ficou na mira dos bandidos. O adolescente acabou levando 11 tiros, a maioria nas pernas e nos braços. Foi socorrido por vizinhos que abordaram esta viatura da Guarda Municipal no Forte São João, em Vitória. Nós escoltamos esse veículo até o Hospital São Lucas, que é o hospital próximo, e daí foi inteirado da situação. Agora, a mãe está com medo de que toda a família se torne vítima de criminosos mais uma vez. A mulher afirma já ter feito uso de maconha, mas sonha em ver o filho longe do tráfico de drogas. Eu pretendo, eu juro por Deus, se a justiça me ajudar, eu pretendo sumir o mais rápido possível com ele, botar ele num lugar bem longe. Tiroteio, perseguição e morte em Cariacica. Tudo começou depois de uma confusão numa festa de aniversário. Esta jovem disse que o tumulto começou com o namorado dela. Veio um rapaz até o meu esposo falar bem assim, que ele tinha passado a mão no cabelo da companheira dele. Só que isso não aconteceu. Os 2 homens que teriam arrumado a briga com o namorado da jovem chegaram a atirar na frente da casa onde acontecia a festa. A polícia foi acionada. Os suspeitos fugiram, mas antes roubaram este carro. O casal que estava no veículo foi feito refém. Houve perseguição e troca de tiros. Uma jovem identificada como Tatiane, que era namorada de um dos envolvidos, foi baleada e morreu. Comunicou para da polícia que o carro estava parado, eles deram 2 tiros no carro, com o carro parado. Foi eles que mataram ela. Os envolvidos dizem que apenas pediram carona ao casal. Eles estão em estado de choque porque a polícia tirou do carro deles com o carro parado. Ela está em estado de choque porque ela disse, calma que aqui tem inocente. E todo mundo, na hora que foi para sair, eles dispararam, a gente já estava parado já. Bom, no caso do jovem baleado, ele passa bem. A vigilância no Mar Capixaba. A Capitania dos Portos já fiscalizou até agora mais de 700 embarcações. 27 foram apreendidas. Além disso, foi aberto inquérito para apurar o acidente do Banana Boat, que deixou uma enfermeira ferida. São mais de 16.700 embarcações registradas no Espírito Santo. De 2008 a 2014, foram mais de 12.600 novas habilitações concedidas pela Capitania dos Portos no estado. Em 2014, o órgão da Marinha do Brasil em solo capixaba realizou mais de 20.600 atendimentos. Os dados foram repassados pelo capitão Marcos Aurélio de Arruda em uma coletiva. Os números da Operação Verão também foram divulgados. De 15 de dezembro até hoje, foram 724 embarcações inspecionadas no litoral do Espírito Santo. Desse total, 51 foram notificadas, gerando 50 autos de infração e 27 embarcações apreendidas. Os resultados têm sido satisfatórios porque nós conseguimos aumentar a quantidade de embarcações inspecionadas e percebemos que a quantidade de embarcações com deficiências ou notificadas diminuíram acentuadamente. Nessa época do ano, a Marinha intensifica as operações. Todos os dias, equipes percorrem o litoral capixaba para promover inspeções e abordagens educativas. O usuário deve ficar atento às regras de circulação das embarcações para evitar possíveis problemas. As embarcações a motor devem se manter afastadas 200 metros da areia. As embarcações a vela a partir de 100 metros da arrebentação. Muitas vezes é necessário que a embarcação a motor ou a vela se dirija até a areia, então ela deve fazer um movimento lento com cerca de 5
5 km de velocidade perpendicular à linha da praia. A intenção é evitar que o passeio se transforme em dor de cabeça. Esta enfermeira teve que passar por uma cirurgia para reconstruir 2 ossos do rosto depois de sofrer um acidente em uma banana boat na Praia da Costa, em Vila Velha. A Marinha instaurou um inquérito administrativo sobre o caso. Foi aberto o inquérito, foi nomeado um encarregado do inquérito, um escrivão e 2 peritos. Caso seja verificado se a embarcação do acidente de Vila Velha seja algum perigo à navegação ou à salvaguarda da vida humana no mar, ela será retirada de circulação. O telefone para fazer denúncias para a Capitania dos Portos é 2124-6526. Mulher é presa tentando pegar empréstimo com documento falso. A mulher que dissera Edivalda Paubel Carvalho foi detida na tarde de hoje na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica. Segundo a polícia, ela tentava pegar um empréstimo de quase R$8 mil em uma financeira, utilizando documentos falsos. Com ela, foram encontrados carteiras de identidade falsificadas. Edivalda não quis comentar sobre o crime com a nossa equipe. Mas a polícia relatou que essa foi a primeira vez que tentou fazer um empréstimo utilizando documentações falsas e que iria cometer o crime a mando de uma outra pessoa. Em troca, receberia R$1.000. A detida foi levada para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica e autuada pelos crimes de estelionato e falsificação de documentos. Diarista morre afogada em Guarapari. Ela catava sururu. A diarista Maria do Rosário Efgen, de 47 anos, foi até a Praia das Virtudes com a filha de 7 anos catar sururu. Ela se desequilibrou nas pedras, bateu a cabeça e desmaiou. Uma ambulância foi chamada, mas a diarista não resistiu e morreu no local. Maria é moradora de Rio Claro, região rural de Guarapari. Um flagrante na estrada chamou a atenção para a importância da manutenção no veículo. Um simples parafuso solto pode causar uma tragédia. Época de férias é hora de aproveitar a folga e colocar o pé na estrada. Mas não é só fazer a mala não, viu, gente? Tem que ficar de olho nas condições do veículo utilizado na viagem. Tem que verificar o estado de conservação do veículo, se os pneus não estão carecas, se as rodas estão bem fixadas, se não tem nenhum parafuso soltando ou faltando. É importante que ele faça um planejamento da viagem, principalmente se ele for levar crianças junto. E a revisão não é brincadeira, não dá para deixar para depois. Só assim é possível evitar situações como esta, flagrada por um produtor visual em uma estrada do litoral sul do estado na véspera de Ano Novo. O carro dele segue atrás de um Fiat Uno. Repare o momento em que o pneu do veículo se solta, invade a pista contrária e volta para outra pista. O Uno estava devagar e consegue parar no acostamento, mas o pneu segue pela rodovia que liga Itaipava a Piúma. Mais uma vez, vai para a pista contrária e por pouco não provoca um acidente. Ele passa bem perto desses 2 carros, um verdadeiro perigo. Provavelmente esses parafusos foram se afrouxando e a pessoa não atentou a um barulho, a um ruído, entendeu? Ou até mesmo um desgaste na rosca dos parafusos por aperto em excesso, entendeu? E ele em alta velocidade, essa roda vinha trepidar e até soltar. Quem tem o carro sabe que para mantê-lo em bom estado é preciso colocar a mão no bolso. Mas, por outro lado, com pequenas manutenções não tão caras, é possível economizar na troca de peças. Este é o caso do alinhamento e do balanceamento. Os serviços custam, em média, R$ 80. E com os 2 em dia, além de economizar combustível, você evita desgastes excessivos e anormais de 3 componentes: amortecedores, molas e pneus. Para ter uma ideia, se for preciso trocar tudo isso, a conta pode passar de 80 para cerca de R$ 3.000. Se ela deixar acumular, vai ter um barulho na suspensão, vai ter uma folga em rolamento, pneus com desgastes, esse custo tende a aumentar, podendo chegar a um valor até de R$ 3.000. Já a multa para carros em estado ruim ultrapassa esse valor, R$ 3.340,89, sem contar na apreensão do veículo, já que colocá-lo na rua aumenta as chances de acidentes. Além de uma possível abordagem, ele ser autuado, é muito perigoso que isso cause algum acidente.
Então, o motorista tem que cumprir toda a legislação de trânsito, porque é a lei, senão ele vai levar uma multa, e também porque ele pode contribuir para a segurança nas rodovias. Ele também faz parte de um trânsito seguro. Continua desaparecido o fazendeiro. Ele saiu de casa e não voltou mais. É um instante só. A polícia ainda não tem pistas do fazendeiro que desapareceu no sul do estado. O sumiço completou hoje 30 dias. João Batista Carvalho, de 59 anos, se comunicou com a família pela última vez no dia 13. Ele é dono de uma fazenda em Atílio Viváqua e teria saído da propriedade dizendo que iria a uma casa de praia. Ele sumiu, deixando para trás o celular e um Honda Civic. João nem chegou a ir à formatura do filho mais velho no último dia 17. A polícia desconfia da versão do funcionário da fazenda, recém-contratado, e investiga o caso. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã.